paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. Estamos aqui para mais um polígrafo. O último polígrafo deu o que falar, que foi sobre psicanálise. Psicanálise. E o de hoje também vai dar... Se bem que os polígrafos nossos todos dão o que falar, né? Esse de hoje vai ser um pega pouco tema, mais, né? Como posso dizer, polêmico, né? Que a gente gosta de um assunto polêmico. E o de hoje vai ser também desigrejados. Olha eles aí. Eles nem gostam desse nome. Vocês acharam que a gente esqueceu de vocês? Eles nem gostam desse nome. Para começar uma história, não sei, eles servos de Jesus. Mas tá bom, né? Tudo bem, né? O nome desigrejados é um nome elegante, tá? Elegante. Se o cara não tem igreja, logicamente, ele quer servir Jesus sem igreja, né? é um desigrejado. É um desigrejado, né? olha aí. Desigrejado, então não tem outro nome para dar. Vocês acharam que a gente esqueceu de vocês? Então, tem vídeos nesse canal já aqui falando sobre isso, né? Tem sim. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando assim, saí da CCB e virei desigrejado, né? Eu vou até reproduzir esse vídeo depois, ver se a gente refaz ele. Né? Teve críticos aí de CCB que caiu de pau em cima de mim, né? Tudo e tal. Gente, porque a pessoa sai de uma igreja e ficar sem igreja, não faz o pingo de sentido. Tô adorando a Deus na minha... do meu jeito, né? Do meu jeito. Vamos falar mais sobre isso. Se é do seu jeito mesmo, né? Saber o que a Bíblia diz sobre isso, se dá para adorar a Deus sem igreja. E é o tema de hoje, desigrejados, ovelhas feridas ou bodes rebeldes. Ou bodes rebeldes. Duas coisas boas, né? Porque existem ovelhas feridas de fato. Existem pessoas que realmente se feriram muito com a igreja, de fato, a igreja é feita de pessoas, vai ferir pessoas. Sim, né? ficou muito ferida, não sabe qual igreja agora entrar, porque está ferida, né? Ou se alguém rebelde também, né? Quer dizer que quantos anos eu tenho de pastor, né? Você está com 22 anos, então tem uns 25 anos que eu sou pastor. Dizer que eu não feri ninguém em 25 anos é a maior conversa, né? A gente é humano. Então igrejas têm erros, igrejas têm... Todas elas têm erros, né? Não existe, sem exceções. Primeira coisa que falo, né? Que eu quero uma igreja que seja assim, não existe igreja perfeita. O John MacArthur resumiu isso bem, Débora, que ele falou assim, diz o John MacArthur Jr., disse assim, até que morreu, né, esse ano, ele disse assim, alguém falou comigo, eu não vou na igreja porque tem muitos hipócritas. Aí ele disse, pois não, venha, tem um lugar para você, sempre tem lugar para mais um. Então, sempre tem mais um. Sempre tem mais um, porque é a maior hipocrisia. Eu não vou porque lá tem hipócritas. Ok, tudo bem. Então, você deixando de ir, parou de ser hipócrita? Acho que é mais hipocrisia você falar que não está indo porque tem hipócrita. É complicado, né? Isso é muito complicado, né? Porque nós queremos ver o erro do outro baseado na ótica do nosso próprio erro, né? Esse é o que está acontecendo muito hoje em dia. Não tira a trava do seu próprio olho, muita gente criou uma religião, como está em Mateus capítulo 7, né? É o que a gente estava falando muito na igreja esses tempos. Criaram em Mateus capítulo 7, não é proibido julgar. Jesus disse que é proibido você julgar com o seu critério. Então nós criamos um critério, uma religião meio que customizada, né? Cheia de combos, né? Ali dentro daquele combinho que a gente fez. Esse combo aqui, pronto. E a gente vai colocando um Jesus ali dentro que é mais um... A gente está falando muito aqui nesse canal e também nos dois canais nossos, nós estamos falando muito aqui sobre a questão do humanismo, né? E quando o humanismo tenta criar uma religião cristã, ele cria uma religião não condenatória, já notou? É um Jesus ali meio que hippie, né? Um hippie, o Jesus da igreja de hoje, né? Ninguém. É um Jesus que você pode vir e continue do jeito que entrou. Ninguém vai lhe incomodar com o seu pecado. Viva do seu jeito. É mais ou menos o movimento que o desigrejado quer, sabe? Muita gente nesse interim todo que procura a gente sempre aqui, que sai de igrejas assim revoltadermos, tem poucos que estão saindo porque foram feridos mesmo. Isso a gente reconhece, que a igreja tratora de vez em quando pessoas boas, que se ferem no meio dessa turbulência toda e desanimam a gente conhece, da né, fé. Nós conhecemos pessoas assim, até lutamos, né, para fazer elas voltarem para a igreja. Mas existem outros que estão saindo da igreja por questões de pecado mesmo, né? Divorciei da esposa, traí minha esposa. E aí essas pessoas, elas saem da igreja com essas motivações erradas, não só de traição, mas de muita coisa errada, e elas saem da igreja e querem pegar na igreja um gancho para dizer que a igreja não tem amor porque não acolheu o pecado delas. Vamos supor, fui disciplinado por causa do meu pecado. Porque eu fui disciplinado somente porque eu larguei meu marido e fiquei com outro homem. Poxa vida, que igreja é essa, gente? Que disciplina as pessoas assim. Não. Então a maioria é isso, né? A maioria das pessoas, elas
Não são todas, tá? Eu reconheço isso. Mas a maioria das pessoas hoje que estão odiando a igreja, e eles odeiam Paulo, já viu isso? Desigrejado tem um ódio mortal de Paulo, né? E aí há uma contestação deles com a veracidade da própria escritura. Sim. Porque todo desigrejado, você vai ver, ele luta para desmentir o apóstolo Paulo. Para dizer que Paulo não era apóstolo, então não tinha autoridade de escrever isso, para dizer isso, aquilo, outro. Tentando achar um meio para justificar. Para justificar o seu próprio pecado, que é aquilo que o humanismo faz. Deixe-nos pecar em paz. Deixe-nos pecar em paz. Não se meta a Deus com a minha vida. Nós queremos um Deus hoje, gente, que é um Deus customizado, um Jesus customizado, que eu posso ter um contato com ele, mas desde quando ele não me reprima. Tipo a música, não se reprima. Não se dominó. Não, dominó não. Polegar, eu acho. Eu sei que é Rodrigo Faro que cantava. Então, eu acho que era dominó. Isso mesmo, mas veja, nessa escala aí que a gente vai falar agora, de desigrejado, vai entrando essa esteira meio que tratorada desse pessoal. E eles querem um Jesus que na verdade, um Jesus que siga os seus ritos, e não que eles sigam os ritos de Cristo. Não é eu seguir a Cristo, é Cristo me seguir, é mais ou menos isso, sabe? Então, no primeiro adendo aqui, que nós nem entramos no vídeo, já deu para ver o tom que eu vou falar com os desigrejados. Lembrando que, ao me dirigir a desigrejados, eu não estou me dirigindo àquelas pessoas que estão em uma fase de ser feridos pela igreja. Diferente disso. Tá? Existem pessoas que de fato foram feridas pelo povo de Deus. Nós reconhecemos isso e lutamos e oramos a Deus para que elas reconectem a igreja de volta, sabe? Existe esse tipo de gente, sim. Tive contato com esse tipo de gente. É horrível quando isso acontece, sabe? É traumático. Fica muito ferido. Fica muito ferido, mas essas pessoas, elas têm um coração voltado-se para as Escrituras e voltado para o amor de Cristo, e elas veem na igreja ainda um ponto de contato. Sim. Elas querem voltar, elas não são pessoas revoltosas contra a igreja. A maioria são pessoas boas mesmo. Que você vê que a pessoa se dava para a obra, tudo isso, e estão feridas. É diferente de um revoltado. Esse é o ponto-chave. E não deixaram ele pecar. Exatamente. A diferença de um ferido pelo povo de Deus e um revoltado porque o povo de Deus não acolheu o seu pecado é gigantesca. Tá? Gigantesca, tá bom? Vamos tratar justamente desses rebeldes aqui. Você entende? Então, como disse o pastor Paul Washer, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Né? Dizer que uma igreja é 100% bíblica, mentira, você não vai achar essa. Não. Então pode esquecer, então já pode virar um desigrejado. Porque o sistema teológico calvinista é o 100% bíblico. Não dá. Sistema arminiano é 100% bíblico. Não dá. Sistema pentecostal é 100% bíblico, eu digo assim, 100% certo, vamos dizer. Não é, porque eles são feitos e são conduzidos, não manipulados, mas conduzidos por seres humanos. E se são conduzidos por seres humanos, eles vão ter falhas, eles vão ter erro nas suas execuções, eles vão ter tudo isso. Então, isso é que faz o brilhantismo da igreja. Isso é que faz a igreja ser essa parte humana de Deus. A gente fala, vamos dizer assim. Olha, fiquei até arrepiado. É um lugar de feridos, né? É um lugar de pecadores. Né? Então, se é um lugar de pecadores, sim, vai ter pecado. Se é um lugar de pecadores, vai ter perdões de pecado. Sim. Se é um lugar de pecadores, vai ter disciplina, como a gente vai ver aqui. Se é um lugar de pecadores, vai ter tudo isso. Então, e o pastor que está lá é a mesma coisa, a mesma matéria-prima do mesmo Adão, do mesmo homem, é um ser humano, dado aos mesmos erros, aos mesmos pecados. Então, é muito complicado, gente, a gente fazer uma interferência e dizer que Cristo não fundou a igreja, como nós vamos ver aqui, quando na realidade as pessoas estão, a maioria delas, e aí entram uns também para aqueles grupos de judaizantes, que a gente deve fazer um polígrafo depois disso, de Yeshua, Hamashia, Shirachias, e aquele negócio todo, que Então é mais ou menos isso. Misturando o cristianismo com o judaísmo, com o sincretismo. Mas eles sabem que a religião judaica hoje ela é cabalista. É totalmente não tem nada a ver com o cristianismo. Ela é totalmente avessa ao cristianismo. O judaísmo hoje... As pessoas confundem, Débora, hoje judaísmo com o Antigo Testamento. Sim, sabe? Se confundem muito. A religião do Antigo Testamento, gente, para vocês terem uma ideia,
ela não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo de hoje. Não tem mais nada a ver mesmo, sabe? Não existe um judaísmo puro como era no Antigo Testamento. Do cativeiro babilônico para frente, acabou ali, o judaísmo acabou-se ali, porque o que veio foi as questões cabalísticas, tudo isso da cultura ali da Babilônia para dentro do próprio judaísmo. Quando Jesus vem, o judaísmo já está quase extinto. No próximo Novo Testamento já separa, já separa tudo, já faz a distinção. O próprio Cristo falou, olha, você não pode colocar vinho novo em odre velho. Sim. Tentar juntar cristianismo e judaísmo é tentar colocar um vinho novo em um odre velho. Jesus disse, vai romper, vai furar, não vai ser legal. Jesus disse, você não pode colocar remendo de pano novo em pano velho. O que é pano velho? É a roupagem judaica. Isso não cabe mais, isso é antiquado. É igual hoje, né? Falar, mas eles creem em Deus, mas não creem em Cristo. Não adianta crer em Deus, adianta crer em Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Isso, né? Exato. Mas eles acreditam em Deus, mas não creem que exato. o Messias. Não, um judeu hoje, em pratos limpos, gente, espiritualmente falando, se morrer um judeu, ele morre ímpio, sem Cristo. Sim. E ele vai para o inferno, sem Cristo. E se morrer um brasileiro sem Cristo, ele também vai para o inferno. Porque hoje, a medida para ir para o céu não é mais ser judaico. Tanto que nas missões Portas Abertas, Israel está lá em países em investigação de perseguição cristã. Perseguição cristã. Então daí você já vê que tem alguma coisa errada, né? Ali numa coisa avessa. Então, não tem. Então, as pessoas vão confundindo isso tudo, eles vão tentando fazer uma nova igreja. Sabe? E os desigrejados, sua maioria, são judaizantes. Barra tudo, você entendeu? Então, tudo. E tem uns que são calvinistas desigrejados. Eles entenderam o que Calvino fala sobre igreja alguma hora? Tudo, ainda deu, já tem desigrejar, ainda coloca Calvinismo no meio. Aí é complicado, gente, porque se o cara entendeu que Calvino era um amante da igreja, um filho da igreja, não tem como ser desigrejado, não tem como. Então, a gente vai vendo essa coisa toda aí, sabe? Aí diz, não, porque o meio pentecostal, gente, o meio pentecostal em seu nascedor foi uma bênção. Foi. Para a Igreja do Brasil. Já falei em outros vídeos aqui, salvou o pentecostalismo da Assembleia de Deus, ele salvou o evangelho no Brasil. Sim. O evangelho do Brasil estava de mal a pior. Sabe o que ia acontecer com o evangelho no Brasil? Se não tem o pentecostalismo, os reformados vão adorar nós agora, de montão. O que ia acontecer era o que aconteceu com a Alemanha. Era o que aconteceu com a Suíça, com os países europeus. As igrejas lá iam virar tudo boate. Por quê? Porque entrou lá o liberalismo e já estava vindo para cá. Sim. Você entende? Então o pentecostalismo ele cai ali, ó, como uma bomba aqui dentro do Brasil. Então, se hoje as igrejas reformadas, dos quais eu ainda acho que eu sou um reformado, se eu acho que eu estou mais longe disso do que tudo, né? Se hoje me expulsaram da galera, eu vou virar desigrejado. Então, se hoje, Débora, o meio, e a gente está dentro no assunto ainda, se hoje o meio reformado está tendo um grande avivamento, ele deve isso à Assembleia de Deus. Demais da conta. Você entendeu? E deve também, em certas partes, aos erros que a Assembleia de Deus vem cometendo agora, nessa atual gestão. Sim. Se as Assembleias de Deus juntar os pés, não sobra nada nesse país que não seja Assembleia. Se voltar ao que era, né? Se voltar ao que era. Porque a Assembleia de Deus é um gigante. Eu reconheço isso espiritualmente falando. Em questão de tudo. Em questão de desde tudo. Obra, a caridade, a oração, a tudo. A Assembleia de Deus é outro nível de igreja. Se eu não fosse hoje da Palavra da Cruz, eu voltaria para as Assembleias de Deus. Sim. Se eu não fosse hoje, com certeza eu seria um pastor da Assembleia de Deus. Olha aí, 2 faces. Pode chamar até de 3. Eu gosto da igreja. Eu gosto da igreja. Já é geminiano mesmo? Mesmo. Já estamos... Não acreditamos em astrologia. Já dizem que eu sou 2 caras mesmo, então tá bom. Vamos lá então, vamos pro vídeo. Quer fazer os comerciais? Gente, eu não vou fazer rápido aqui, olha. Se você está pensando em ser desigrejado, leia esse livro. Cristo entre as igrejas, um estudo excêntrico sobre aí já 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui você vai ver que seu estado é caótico. Tem o livro dessa moça aqui, Satanismo Global, da Débora Nascimento, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Tem também Mulher de Ló, uma dama para ser lembrada, Resgatando a Família Tradicional Cristã.
Vai colocando de lado aí que é muita coisa, é muita treta. Vamos lá, já devem estar xingando a gente por aí. Gente, para quem vai ser desigrejado, ou você que é pastor, você que é membro de igreja ou professor, lê isso aqui. Um guia seguro para o céu. Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, versículo por versículo. Gente, esses livros são muito bons. Todos eles até dezembro estão em black, tá? Todos, sem exceção, estão em black. E tem aqui os nossos livros infantil. Esse aqui do Rabisco e Sua Turma é um gibizinho muito bacana. Eu fiz a história e a Débora cartonizou ele junto comigo. E tem também os livros que a Débora escreveu, infantil, que é Salzinho da Terra e Luz do Mundo. Tá? Isso aqui é para criança, tem como pintar dentro dele e tal. Bem-aventurados pequenos e também as parábolas de Jesus Cristo. Se você quiser adquirir, primeiro comentário fixado no vídeo. Entre em contato conosco, né? Entre em contato conosco no primeiro 319-8945-8971. Esse é o telefone que você vai entrar em contato conosco, tá bom? E vamos ler um texto para a gente começar esse polígrafo de forma diferente, né? Diferenciais. Vamos ver aqui. Olha só, Débora, vamos ver primeiro o contexto aqui do que a gente quer falar, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, quando o escritor Hebreus diz assim: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, que tem uns gaiatos que diz que, o versículo que eu vou ler logo na sequência, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tá. Veja, aí eles dizem que nesse versículo 25, o escritor de Hebreus está falando que a gente não deve deixar de congregar em Cristo, e não em uma igreja local. E começou. Você entende? Tá. O congregar aqui está, não deixe de congregar em Cristo. Cristo é a sua congregação. Eles dizem, né? Sim. Só que o contexto desse texto não deixa ele dizer isso. Eu sou a igreja. Exato. O contexto não deixa ele dizer isso. Por que não deixa? Porque, veja, o versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos em amor e boas obras. Como é que eu faço? Como é que eu me estimulo em amor e boas obras sozinho? Não tem como, sendo uns aos outros. Uns aos outros. Então, Paulo, no versículo 25, está falando sim de uma congregação. Local. Para ser nítido que é uma Não, congregação. mas aí a gente só está explicando porque sim. eles vão tentar explicar isso de outro jeito, então eu estou explicando logo com o contexto. Você entende? Porque, veja bem, consideremos-nos uns aos outros, 24, para nos estimularmos em amor e boas obras. Só há um jeito de se estimular em amor e boas obras, é junto e não separado. Né? Denúncia. Tem um grupo de desigrejados aqui na nossa cidade que eles fizeram um grupo de desigrejados. Mas como é que é um grupo de pessoas que não querem ser igreja? Você lembra, né? Acho que sim. Eles saíram de uma igreja, se reúnem, cantam hinos da harpa, que foi feito por quem? Por uma igreja. Leem as escrituras e estudam livros de pastores. E dão culto. Que retiram, acho que retiram a oferta, tem um mas eles dizem, não somos. Ela tem nome de placa, mas... E dão Santa Ceia. Não. Uma igreja. Ou seja, você entende? Então já começa por aqui, gente. Nome, mas... eles querem outra coisa, sabe? Só, como diz assim, só pensam naquilo. Você pegou a referência, pegou. Pegou. Só pensam naquilo. Essa daí é um desigrejado / igreja / não sou igreja. Mas eu tenho igreja. Mas eu tenho igreja. Que confusão do Satanás isso, viu? Eu sei. Mas vamos lá. Tem aí. Aqui em Lafayette. Denúncias quentinhas. Né? Então tem esse grupo aqui, rapaz. Indo nesses viés, pode começar as perguntas? Pode perguntar, se quiser. Pode, já pode terminar. Indo nesses viés aqui. Esse polígrafo não pode ficar tão grande, então. Não. Vamos lá. Então vamos começando. Quem fundou a igreja? Vamos ver. Primeira pergunta. Primeira coisa, quem fundou a igreja? Vamos lá. Vamos primeiro pegar do princípio a palavra igreja, que é eclésia ou eclesia. A palavra eclésia, o desigrejado diz que a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. E não ficar dentro, reunidos, na igreja. Não dá para levar a sério uma tradução dessa, gente. Porque, veja, aí eu ainda me propus a escrever aqui o que é a eclésia, ainda fui pegar um dicionário grego para poder explicar direitinho, né, o que é isso. A verdade é correspondência. Porque quando eles falam, parece que são verdadeiros até na fala, né? A palavra igreja vem do vernáculo grego eklesia,
Porém, sempre ouvimos o discurso que esta palavra em nada tem a ver com ritos religiosos. E que quando traduzida a palavra apenas quer dizer chamados para fora. Veja bem. Porém, isto não é verdade. Mesmo tendo um pouco de conhecimento no grego, devo citar aqui o grande professor de grego W.C. Taylor, que diz: eclesia, assembleia ou congregação. Não se define a palavra pela etimologia, diz F.A.J. Roth. Não há fundamento para a noção largamente espalhada de que eclesia significa um povo ou um número de indivíduos chamados fora do mundo ou da humanidade em geral. Veja, por quê? Dizem que a eclesia é uma parte de um povo que é chamado para fora da humanidade. Tem nada a ver com se reunir em igreja, isso. Então todo mundo que crê em Jesus é uma eclésia, ou eclesia, porque foi chamado para fora do mundo. Não é verdadeiro isso, segundo o F.A.J. Roth. Ele disse que não tem fundamento isso. Isso é um professor de grego falando, tá? Sim. Não é nenhum cara da roça igual eu. Em si, a ideia é naturalmente bíblica e, além disso, é associada com as palavras e a ideia chamada, chamados, chamada, chamar. Mas o verbo na mente do escritor, mas o verbo composto ekleo nunca se acha num contexto que sugere que esse suposto sentido estava na mente do escritor. A chamada para fora era apenas a convocação dos cidadãos de uma cidade grega fora das suas casas pela trombeta do arauto para reuni-los em assembleia. Veja. Entendi. Entendeu? A palavra eclésia, ou eclesia, quer dizer que quando o arauto tocava a sua trombeta, as pessoas saíam de sua casa porque iria ter uma assembleia, uma reunião solene em algum lugar. Podia ser na praça, ou podia ser no ginásio, por isso para fora de casa para se reunir em um lugar. Acabou com o desigrejado já daqui. O termo da palavra grega é esse, de eclesia, ou eclésia. Então não tem nada a ver com chamados para fora. Eu não estou dentro da igreja, não. É chamados, é o contrário, né? É chamados para fora de casa e congregue-se em algum lugar porque vai ter uma reunião. Veja bem. Aonde nós vamos encontrar mais? Em Números capítulo 10, mostra que a convocação da Assembleia Judaica era feita da mesma maneira. No emprego real, tanto de Korhal como eclesia, Korhal no hebraico e eclesia no grego, esta primitiva ideia de convocação quase não se sente. Significa apenas uma assembleia de povo entre os gregos e Israel. Uma assembleia do povo convocada no lugar público do conselho para fins de deliberações. Ou seja, eclesia era uma assembleia de convocados para fora de casa. Você não podia ficar em casa se você quisesse fazer parte disso. Entendi. Você foi convocado. A trombeta tocou. Então, se você quer saber o que está acontecendo, vai ser na assembleia. Eclesia. Saindo de fora para se reunir em outro lugar. Vamos, Maria, temos que ir. Exatamente. Essa era a ideia de eclesia. De onde esses caras tiraram? E eu estou dando a fonte. Grego, dicionário de grego, W.C. Taylor. Tá? Editora EBR, tá? Pode caçarem aí, fiquem à vontade, tá bom? Uma assembleia de cristãos reunida para culto, também é usado assim, nesse termo. Sim. Veja, uma assembleia, o cristão saiu de casa para se reunir em outro lugar, ouviu o chamado e saiu para se reunir em outro lugar. Então não é em casa. Não, menos na dele não. Aí eles dizem assim, mas as igrejas eram em casa. Concordo plenamente, mas o outro saía para se congregar contra. Sim. Não era ele dizendo, exato, um deslocamento geográfico. Não era ele dizendo, eu vou adorar aqui. Você lá, eu cá. Exato, não era assim. Se reuniam para... Se reuniam, então nem para fazer culto em casa eles estão prestando. Tem, até você vê falando na igreja muito. A minha oração é que a igreja volte para o lugar de origem dela. Sim. Eu não falo isso na igreja toda hora. Veja, um pastor de igreja, que de placa,
Diz toda hora na igreja. A minha oração é que a igreja volte para o seu lugar de origem. Aonde? As casas. As casas. Sim. Não é? Que a gente volte a congregar nas casas. Essa é uma ideia. Sim. Mas nunca foi uma ideia de dizer, meu sonho é que cada um congregue na sua casa. Não é isso. Não é esse o termo que está se dizendo aqui. Vamos ver mais. Uma assembleia em lugar público ou de qualquer que... Vamos ver. Uma assembleia de cristão reunida para culto. Ou daqueles que, tendo Jesus Cristo, sua presença de salvação eterna, observam seus próprios ritos religiosos, realizam suas próprias reuniões religiosas e dirigem seus próprios afazeres de acordo com o regulamento prescrito pelo corpo, visando a boa ordem. Veja. Então, a ideia de eclesia é que eu saio do meu isolamento e me una em uma assembleia, em um só corpo, comunhão, com outras né? pessoas. Uma comunidade. Uma comunhão. Uma comunidade que vem de koinonia, que vem de comunhão. Por isso o nome comunidade, por isso o nome comunhão. Você entende? Sim. Então, primeira coisa, tirando essa mancha do nome de igreja aqui, Sim. acho que deu para entender bem. Deu para entender? Deu, não deu? Bem. Então, vamos para o outro termo. Você me perguntou quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja é? Exatamente. Vamos ver aqui. Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Tem alguma coisa sobre igreja local e universal? Alguma pergunta sobre isso? Se ela é organismo vivo ou institucional, acho que ela entra junto com quem fundou a igreja. Quem fundou a igreja? Vamos ver então. Quem fundou Tudo a igreja? Bem. Então veja, a igreja é universal. Não do reino de Deus, tá? Ah, tá. Tá? A igreja é universal. É a antiga chamada igreja católica, não romana, porque católico vem de universalismo também, universal. Ah, sim. Então a igreja ela é universal. Sendo a igreja universal, Cristo tem salvos em todos os lugares. Mas para a igreja universal existir, nós temos que entender que a igreja local também tem que existir. Como que vai ter componentes da igreja universal se não existe igreja local? Então a igreja, em princípio, ela é universal, mas para dar corpo a essa igreja universal, ela precisa das igrejas locais. É justamente, a local que te chama, né? É a local que te chama e insere você para a universal. Sim. Você entende? Então, sim, a igreja universal, ela é subdividida em igrejas locais. Então, por pior que esteja a igreja, ela não é uma invenção do diabo. Não. Por pior que esteja a igreja, ela é chamada noiva de Jesus Cristo. Por isso que eu tenho um amor visceral, Débora, pela igreja. Deus está no controle. Sabe? Você pode ver, pode ver o cuidado, o zelo. Sim. Eu, como pastor, você tem 22 anos que você vê isso. O cuidado, o zelo, o carinho que eu tenho com as coisas da igreja. Desde a pintura, a pintura a um lápis que é da igreja, né? Você vê isso lavando a igreja. A gente fala, né? O que como tá no é que a gente faz? Tempo, Exatamente. né? Então, até hoje você vê a igreja nossa tem faxineiro lá? Não. Quem lava a igreja? Quem varre a igreja? É a família nossa. Né? Pastoral. Você entendeu? É a gente que lava banheiro, é a gente que varre a igreja, é a gente que chega cedo, tá não tem porteiro, né? Não tem porteiro, sempre é a gente que chega cedo para abrir. Olha o que está danificado, está faltando, comunica com os irmãos sobre isso. Por quê? O cuidado, porque diz a Escritura, o zelo pela tua casa me consumiu. Foi Jesus que disse isso. Então fica meio vago aqui não ter zelo pela igreja. Aí podem dizer, mas a igreja é feita de pessoas e não de templo. Ai, a gente ouve muito isso. Fale com o Batman. Então, fale com a minha mão, blá, blá, blá. Então, vamos lá. Eu estou um pouco debochado hoje. Mas vamos ver, um pouco, Fale com a minha mão. Fale com a minha mão. Eu não tenho nada o que falar com você. Chega. Vamos lá. Quem chega de seus trololós? Vamos ver, Débora, então. Quem fundou a igreja? Vamos lá. Quem fundou a igreja? Em Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu expliquei bem o que era eclesia por causa disso aqui. Vai vir agora encontramos o Senhor Jesus afirmando a Pedro que ele estava fundando a sua igreja, não Pedro, Jesus. E os portões do inferno não iriam resistir à igreja de Jesus. Aqui o Senhor Jesus faz o anúncio de sua igreja universal, que é aquela que está em todo o mundo. Então, Cristo foi favorável apenas à igreja universal, então. Pensar isso, né? Dá para se pensar isso. Tá vendo? Cristo foi favorável à igreja universal e não à igreja local. Cristo não fundou igrejas locais. Ele disse, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra eclesia apareceu ali. Igreja.
Vamos ver se Cristo fundou somente igrejas universais e não mundiais do Reino de Deus. Do reino de Deus. Então vamos lá, olha só. Vamos lançar mais um pouco de luz a este texto. Perguntaremos ao próprio Jesus se ele queria mesmo lançar mão de uma igreja local. Será que Jesus tinha a ideia de que a pessoa fosse evangelizada e depois ela não congregasse em lugar nenhum? Né? Como é que eu vou entender o que eu vou seguir, o que Cristo quer de mim, o que... Ide por todo mundo, pregar esse evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas como eu vou viver, né, como nova criatura, né? Vamos pegar do pressuposto aqui, né? Ele manda evangelizar e não manda reunir. Como é que é isso? Dou a palavra, aceitou. Pronto. Mas aí como é que é isso? Você entende? Sim. Veja o que Jesus fala em Mateus 18, 15 ao 17. Aqui, o Senhor Jesus mostra que, veja, esse Mateus capítulo 15, eu quero até abrir ele aqui, porque esse é por demais revelador. Veja, se Jesus não queria uma igreja local, uma assembleia local, era universal. Então, uma pergunta para os meus amigos desigrejados, que eles não gostam de serem chamados assim. Bota o nome aqui bonitinho para a gente poder chamar em outros vídeos, tá? Como é que vocês gostam de ser chamados. A gente tem educação, a gente chama, podem ficar tranquilos. Em Mateus, a gente é tranquilo, a gente adequa. Mas, por enquanto, a gente está falando desigrejados porque é o nome que eu tenho. Mas, assim, é o quê? Laiveiro? Laiveiro, agora eles estão tudo em live. Adoradores da segunda. Aí assim, os caras não dão oferta na igreja, mas dá pix por live. Aí me pega também. Vou nem falar nada, né? Mesmo, Vou nem falar nada. Vê só, Mateus 16 é cada idiotice. Mateus 16, 18, veja. Se Jesus não queria, Débora, fazer uma igreja local, por que cargas d'água, Mateus 18, 15 ao 17 está escrito? Vamos ver o que está escrito aqui. Ó. Vê se você entende. Do 15 ao 17. Olha lá. Perguntou-lhe ele, e vós que dizeis? Não, eu estou no 16. É Mateus 18. Não me perdoe, gente. Houve problemas técnicos. É Mateus 18. É 18, 15 ao 17. Aí eu já ia errado de novo. 18, 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Primeiro, Jesus já partiu do pressuposto que para um irmão me ferir, eu tenho que estar o quê com ele? Junto. Não tem como eu sozinho ser ferido. Né? Já começa, mesmo, né? Eu estou na igreja universal, sozinho. E eu me feri. Bom, este versículo não se adequada a uma igreja de um homem só. Para se ferir tem que estar com outra pessoa. E tem que ser irmão. Começa por aqui. Aí já começa. Mas, se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Veja. Opa. Jesus já tem aqui agora mais 2 ou 3 irmãos do lado dessa briga, que vai servir de testemunha. Testemunha para quê? Para chegar num perdão entre eles? Não, você precisa de testemunha para testemunhar diante de alguma coisa, de algum juízo, de alguma coisa. Né? Então, para levar para onde eu preciso de 2 testemunhas? Veja, se a igreja é só universal e não tem igreja local, esse texto aqui na Bíblia está meio que voado aqui, que é o texto de disciplina. Então, para que eu vou querer de testemunha, né? Se é universal. Primeiro, se é universal, por que Jesus está dizendo que eu posso me ferir com outro irmão? Se eu posso me ferir, por que eu tenho que chamar outras testemunhas? Então, se eu não posso me ferir com outro irmão, para que eu preciso de 2 testemunhas, então? Para me levar para onde? 2 ou 3 ainda, que é como se era no Antigo Testamento. Nenhum, é 2 ou 3. Para se fazer. Então, veja. E se não te ouvir, aí vem o 17, que é para lascar com tudo. E se não te ouvir, dize-o à igreja. E se também não ouvir a igreja, eclésia, ou seja, os irmãos reunidos, sim. Se eles não ouvirem esses irmãos, mas peraí, eu vi quais irmãos que Jesus não fundou a igreja local? Isso testemunha. Para que esse aparato? Da igreja, né? Por que igreja? Por quê? Primeiro, a fala de Jesus ia ficar incoerente. Ferir-se com o irmão. Não, ele não abriu igreja, então não ia ter comunhão com outro irmão. Então tinha como me ferir, né? Então não tinha como me ferir. Segundo, se o cara é crente em casa, ele tem que ser muito ruim para ferir isso com ele mesmo, né? Ferir-me, auto-ferir-me a mim mesmo. Então,
Outra coisa. Se não tem pressuposto de igreja, então a disciplina não existe. E o que Jesus está falando aqui é para a gente, como pastor, como saber disciplinar as pessoas. Sim. Então veja, se eu não tenho esse pressuposto aqui de disciplinar ninguém, não preciso, porque Jesus não abriu Então igreja. Não vou prestar testemunha. Então não vou prestar testemunha. Jesus está dizendo que eu vou prestar. E o que é pior, se Jesus não fundou igreja, por que ele está dizendo para levar essa pessoa que não voltou atrás para a igreja? Para a frente da igreja. Para a frente da igreja. Ou seja, é uma igreja universal que ele vai levar ou uma igreja local? Então já começamos por aqui. O fundador da igreja. Também tem da exclusão. Sim, agora vai. Né? Aí ele vai vir no 17 ainda, né, que nós estamos. E se não te ouvir, diz-o a igreja, e se também não ouvir a igreja, consideram como gentil e cobrador de impostos. Ou seja, ele não vale nada, porque ele não quis ouvir a igreja. É ruim, hein? Ixi. A 99,9% dos igrejados são isso aqui. Que não querem ouvir a igreja. Sim. Fica aí um 0,000,1 que foram feridos genuinamente, porque 99,9999999 são isso aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Veja o que Jesus está dizendo. Então já não. Que a congregação, não o pastor, Sim. nem 3 irmãos, a congregação reunida tem o poder de exclusão. E se exclui aqui, exclui diretamente. Exatamente. Lá. Agora só que tem um porém. Para ter esse poder, justamente, tem que... A congregação tem que existir. Não é só aí você pode dizer assim, não, você está interpretando errado o texto, que não sei o que lá mais. Pegue quando Paulo vai falar isso para Timóteo. Não receba palavras contra um presbítero de modo que não haja testemunhas. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, cuidado, que se alguém vier com calúnia para cima de um presbítero, procure testemunha disso. Por que Paulo está dizendo a Timóteo para ele procurar testemunha? Onde Paulo está guardado nisso? Aqui. Quem fundou a igreja local não foi Paulo. Quem fundou uma igreja local foi Jesus. Foi Jesus Cristo. E veio, os preceitos até hoje é assim. Os preceitos até hoje é desse jeito. Por quê? De onde Jesus tira isso? Ó? Aqui o Senhor Jesus mostra que se o seu irmão estiver pecando, eu devo ir a ele e tentar convencer o mesmo do seu pecado. Mas se isto não for suficiente, eu devo vir até as 2 ou 3 testemunhas, cumprindo assim o que está o rito de Deuteronômio 17:6 e Deuteronômio 19:15. Porém, o Senhor Jesus afirma que se o irmão continuar pecando, devo trazer o mesmo diante da igreja. Versículo 17, a gente leu agora. E aí sim, uma igreja reunida tem o poder de excomungar uma pessoa do meio dela. Se observarmos o versículo 19 e 20, veja, Paulo vai falar disso de um irmão profano na igreja de Corinto que estava ficando com a madrasta. Isso. Paulo vai usar esse termo aqui de novo, dizendo assim, olha, não há entre vós, irmãos, que julguem isso. Né? Tirem do meio de vós esse Nico. Ou seja, para tirar tem que estar no corpo, meu Deus do céu, mas que loucura. Você entende? De onde esse povo leu? Qual Bíblia que leram para dizer, Paulo, por isso que eles odeiam Paulo. Mas deveriam também odiar Jesus, porque Jesus, quem armou a tenda da igreja local. Não Paulo foi... apenas seguiu. Paulo só seguiu. Então, gente, é bonitinho o discurso de vocês. Falta como é que é o negócio? Garantia, meu amigo. Falta garantia. Então, veja. Jesus deu o poder de concordância para a igreja toda, não para um pastor. E Paulo vai falar disso, como a gente viu. O apóstolo Paulo segue este rito de perto em 1 Coríntios 5:5, que a gente falou agora, sim. E 1 Timóteo 1:20, quando diz, não aceites nenhuma acusação contra um presbítero sem testemunhas. Porque a igreja local, outra vez inserida. Dado isto, Paulo foi o maior missionário, o maior abridor de igrejas locais, meu Deus do céu. O maior fundador de igreja local foi o apóstolo Paulo. De onde essa turma tirou, Débora, essa... criaturas. De onde essa turma tirou essa imbecilidade? Você entendeu? De dizer só ser universal e não ser local. De não ser local. De onde tiraram isso? De onde veio essa coisa para maluco, sabe? Em outro texto, aqui ó, também é dito que também eles dizem assim, os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Foi ele quem mandou, aliás, vamos ver, também é dito que os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Foi ele quem mandou os discípulos batizar.
Marcos 16:16. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fruto do crer é ser batizado. Não dá para crer e ficar sem batismo. Não tem como. Não tem como não. Não tem como. Aí, vê só. Pois o batismo é a profissão pública de fé, de uma fé interna. Eu criei e fui batizado. Também foi o próprio Cristo quem instituiu a Santa Ceia, em Mateus 26, 26, 29. Eu fico perguntando, o desigrejado batiza como? Toma ceia, né? Como é que ele toma ceia? Volta lá na frente do Isto são sacramentos. computador e fica lá. Mas qual ministro que ministra, né? Que ministra? Ele mesmo? Engraçado, até a igreja perseguida não usa dessa desculpa para não Para não batizar e não tomar ceia e nem tampouco congregar. Congregar, exatamente. A Nigéria está lá, um monte de igreja pegando fogo, mas Sim. eles estão congregando. Eu acho que foi no Vietnã que eu vi que um pastor tava uma alegria que estava batizando 3 jovens na pia de banheiro. Exato. Numa cuia e batizando. Em Efésios 5, 27, Paulo vai dizer que Cristo santificou para ele uma igreja santa. Sim. Então, sim, gente, a igreja é local. E foi Cristo quem fundou. Existe a Igreja Universal? Claro que existe, mas ela é a Igreja Universal. Ela só é a Igreja Universal porque é constituída de igreja local. Se a igreja local não existir, a Universal para de existir. Então, quem fundou a igreja foi o próprio Jesus Cristo. Vixe, aí já começou bem, já né? Começou bem. Então, e não seguir a igreja é ir contra o que Cristo fundou. Sim. Simples assim. Sabe, odiar a igreja é odiar a noiva de Cristo. É a mesma coisa de você... a noiva de Cristo, Cristo vai lhe odiar. Porque, veja, se você odeia a minha esposa... o marido vai ser a favor, você, claro que não, eu vou ser né? contra você. Né? Então, não tenho que ver isso aqui, não. Desculpe-me, mas essa foi demais. Explicada. Vamos lá. A segunda, a igreja é um organismo vivo ou uma organização institucional? Veja, essa é uma das brigas do desigrejado. A igreja não é uma instituição. Nisso concordamos. Não era para ser mesmo, não. É instituição de CNPJ, dessa coisa toda tal. Por que ela virou instituição de CNPJ? Porque, como ela é uma igreja, uma coisa que mexe com dinheiro, sim, logicamente vão se depositar dinheiros na conta de alguém. Então, o que é que esse alguém faz? Se começa a ter um volume de dinheiro grande na minha conta, a Receita Federal me chama. Alô? E diz, ei, de onde tá vendo esse dinheiro aí? Como é que é esse negócio? Esse negócio aí. Então, por favor, né? Faz o seu CNPJ, declara-se que é uma igreja e fica mais fácil para o fisco. Vamos andar um pouco mais para frente, mas a organização que eles falam é disso. Nós nós não cremos em CNPJ. Tá, tudo bem, não vamos brigar por isso, mas vamos saber o que é então um organismo vivo. A igreja não é uma organização. Por que ela não é uma organização? Primeiro, a igreja não é uma organização no sentido de ser uma organização de uma instituição de restabelecimento de drogados. A igreja não trabalha só com drogados. Você entende? Então, uma instituição que trabalha com recuperação de drogados, aquilo é uma instituição. Não confunda aquilo com uma igreja. É uma instituição que pode abrir. É uma instituição de clínica de reabilitação de drogado ou de alcoólatra. Aquilo é uma instituição. Então, aquilo é direto com a sociedade. Direto com a sociedade. Direto com a sociedade. A igreja, ela não é aquilo. A igreja não foi chamada em primeiro ponto para dar pão para os outros. Não foi isso que Cristo quis fazer. Isso é uma consequência de ser igreja. Sim. Mas, a princípio, a igreja é a junção de pecadores, é um organismo vivo. Ela é a junção de pecadores formando um corpo místico de Cristo. Então, perceba bem uma coisa. A igreja é um organismo vivo porque ela não é uma instituição que funciona a partir de critérios institucionais. Ela é um organismo vivo porque ela é um corpo de pessoas diferentes. O legal da igreja é isso, porque são pessoas de qualquer lugar que você vê, de raça, etnia, cor, tudo diferente, mas eles seguem um mesmo ideal, porque eles têm uma cabeça só, que é Cristo. Veja, então, o meu corpo não é uma instituição, Daniel não é uma instituição, o meu corpo é um organismo vivo, celular, está correndo sangue dentro dele, ele está andando, ele está vivendo. Então, a questão é, quem vai colocar a igreja como um corpo é o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Aí o desigrejado passa apertado aqui. Nem 1 Coríntios 12, Débora, quando vai dizer que a igreja é um organismo vivo, o desigrejado fica apertadérrimo. Eles têm uma história assim, eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo, templos de barro não existem, eu sou o templo. Tá, tudo bem, filhão. Vamos pegar daqui então, vamos pegar Paulo então agora, já que eles
Eles não gostam de Paulo, fica citando Paulo, né? Eu sou o templo de Deus, tal, não sei o quê. Vamos pegar Paulo, então, falando para você, que é meu amigo desigrejado, coleguinha. Meu amigo televidente. Meus amigos televidentes. Vamos lá, olha bem. Olha isso, Débora. Tem umas perguntas aqui em 1 Coríntios 12 que desigrejado vai passar mal. Se para responder, veja. Já tá passando nas duas. Na receita já foi, né? Então, no comecinho que a gente nem tinha falado nada de texto, já tinha ido pro saco essa desigrejado. Aí aguente. Aguenta, vai se aguentando. Porque, vê só, o apóstolo Paulo, e outra coisa, não estou aberto para debates, tá? Chamam a gente toda. Por que eles insistem em chamar a gente para debate se nós não vamos em debate? Você não vai convencer o outro não vai convencer você e vai ter briga de bolinhas de desde time, quando né? você é pequeno que eu debatia, né? Eu dei uma hora, eu parei e falei, olha, não vou para debate. Não converte ninguém. Não insistam. Então, olha, não vou em debate. Não adianta me chamar. Teve uns debates em São Paulo que me convidaram. Foi. Debates até famosos, né? O senhor vem cá falar disso tal. Foi agora sobre própria psicologia. Eu falei, não estou aberto para debate. Para desigrejado também já teve. Para desigrejado teve, para chamar também. Eu não vou, gente. Quer saber meu pensamento? Meus livros estão à venda. Meus vídeos no canal, aqui, é meu pensamento. Não quero debater isso, porque não tenho o que debater. Eu não insista. Eu não quero, o Chaves, eu não quero. Então, porque tá muito claro. Vai debater o quê? Vai ser duas. Não, o quê? Vai fazer o quê? Vai Não vai convencer o outro que tá vai. Então, eu não vou debater. Já ouviu ovelha debater com bode, rapaz? Eu não vou fazer um trem desse. Mas vê só. No caso, eu sou ovelha. A lã tá muito cara. No caso, eu sou a ovelha. Ninguém quer ser o bode na história, né? Não. Ovelha é mais bonitinha. Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque o apóstolo Paulo, Débora, nos afirma que a igreja é a reunião de muitos membros. Isto é, ela é orgânica. Assim como o corpo, que depende de diversas partes, assim também a igreja é fundada por muitos membros. Olha bem, eu vou deixar aberto aqui em 1 Coríntios 12, cadê? Assim que eu achar o 1 Coríntios 12, como não tem edição, essa Bíblia minha tá com as páginas bem agarradinhas uma na outra. Achei Coríntios. Agora eu vou achar São Paulo 3, Coríntios 2. Então, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Veja bem, vamos deixar aqui aberto, amigos televidentes, chegamos nele. A partir do versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Assim como o corpo é um, é o corpo de Cristo, veja, o corpo é um. Sim. E o que eu sou nesse corpo? Eu sou o quê? Vamos lá. Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um corpo, um só corpo. Assim é Cristo também. Paulo não está dizendo que eu sou o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que eu sou um membro do corpo. Eu vou fazer até a pergunta, então, que era a última, mas eu vou transferir para a terceira, que tem a ver com isso. Se é possível o cristão viver sem a igreja e ainda fazer parte do corpo de Cristo. Vamos responder ela aqui, então, dentro. Ela está muito dentro aí. Então tá. Então, veja bem. Porque justamente, né, que se é um corpo, eu posso fazer parte sem né? É a mesma coisa, veja só. Para a gente entrar aqui e entender legal, isso. É a mesma coisa de eu ser um dedo e dizer que não estou ligado no corpo, mas estou ligado na cabeça. É assim. Eu sou esse dedo aqui, mas eu digo, eu não quero estar ligado no corpo. Então o sentido de eu ser membro acabou. Sim, você não está ligado a um corpo. Então não estou ligado a um corpo. Então instantaneamente... Eu não uma cabeça flutuando no meio da rua. Então instantaneamente eu não estou ligado à cabeça, que é Cristo. Sim. Eu nunca vi um corpo, pé andando sozinho, por exemplo. Deu ruim agora. Deu ruim. Veja só como deu ruim isso aqui. Você pode amputar uma parte do corpo, mas o corpo continua vivo. É isso que faz na exclusão de Mateus capítulo 18. Sim. Se em 1 Coríntios 5,5, Paulo está dizendo, ampute esse membro, porque ele vai apodrecer o corpo todo. Então veja, o corpo pode rejeitar um membro podre, mas o membro não pode rejeitar o corpo. Não, sem o corpo ele não sobrevive. Sem o corpo ele não sobrevive. Deu para entender a lógica do desigrejado só no 1 Coríntios 12, 12. Só nenhum versículo. Vamos ver mais versículo então. Uma pessoa só pode afirmar que faz parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja Universal dos Salvos, se ele estiver colocado como membro de um corpo de uma igreja local. Ele não pode reclamar que ele é membro da igreja
universal de Jesus Cristo se ele não está inserido em um corpo de igreja local. Por que não? Porque para ele fazer parte do corpo, para ele ser membro, ele tem que estar ligado a um corpo. E nós estamos vendo Paulo dizendo, olha, o corpo é feito de muitos membros, e não eu sozinho sou corpo, não. Solo. Eu solo sou membro. Solo. Então veja bem, pois nos é ensinado que eu sozinho não sou corpo, eu sozinho sou membro. Aonde é que é ensinado isso? 1 Coríntios 12, 14, olha só. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Plural, muitos. Muitos membros formam um corpo. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que um corpo não é um membro, ou seja, você sozinha, Débora, não é corpo de Cristo. Não. Você só pode ser corpo de Cristo se você estiver inserida. Se você, como membro, estiver inserida no corpo. Aí sim você se torna corpo. Fora disso, cortada disso, você é um membro. E membro sozinho, fora do corpo, é membro estragado. É. Qual é a chance de ensinar isso a um desigrejado? Você entende? Então, fica muito nítido que esses caras estão na internet balangando o beiço e falando um monte de asneira que eles nem sabem de onde veio. Sim. Você entende? Outra coisa, para isso não ficar muito longe, porque já está longe esse vídeo. Deixa eu ter uma noção. Menino, vai ficar... Já não tem 1 hora ainda não, mas vamos lá. Então tá dentro do tempo. Então, dentro dos conformes. Deus não salvou membros para o deixar fora do corpo de uma igreja local. Pois veja o que o apóstolo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Olha lá, 12, 18. Cadê? Aqui. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E ainda, cada um deles como quis. Cada um deles como quis. Ou seja, cada um na num sua lugar função, que ele seria? na sua função, como Deus quis colocar. Então veja, o que Paulo está dizendo, gente, é que se você é membro, você está ligado no corpo. Nossa, ainda tem função ainda. Ainda tem funções lá dentro. Aí sabe? você vai ter uma função sozinha. De funcionamento. Então, como é que você funciona num corpo sem estar ligado no corpo? Mas, meu Deus do céu. Tenha mais gente, Deus mesmo quem dá o funcionamento. Um missionário, um pastor. Exato, um dedo. Porque ele vai falar assim, olha, e aí Paulo vai ser mais enfático. Vamos ver aqui, ó. Deus colocou cada membro em seu devido lugar para formar um corpo, o corpo de Cristo, igreja. Vamos ver mais. Se todos fossem membros, como teríamos o corpo? Versículo 19, olha só. 1 Coríntios 12, 19 agora. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, sim. Paulo está dizendo, se todo mundo fosse membro separado, o corpo ia ser, como ia existir um corpo disso? Então Paulo está refutando a ideia de desigrejado. De ser universal. De ser uma assembleia somente universal. Paulo está dizendo, não, para o universal existir, o corpo místico de Cristo local tem que existir. Porque os membros estão ali. Os membros estão no corpo local. Só. Você entende? Então Paulo está dizendo, olha, se todos forem corpo, ou seja, eu sou o corpo de Cristo, Paulo está dizendo, não é verdade. Porque se todos forem corpo, quem é o membro então? Eu sou um membro. Você é um membro do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo e não um corpo. Então, como membro, você tem que estar ligado. A igreja sou totalmente no corpo. Então é muito complicado, cara. Paulo ainda acrescenta que os membros são muitos, mas eles têm que estar ligados no corpo. Versículo 20, olha só. Pois há muitos membros, mas um só corpo. Mas um só corpo. Ou seja, sim, a Igreja Universal de Jesus Cristo, ela é feita das igrejas locais. Então, se eu estou ligado em uma igreja local, instantaneamente eu estou ligado na Igreja Universal. Se eu não estou ligado na igreja local, instantaneamente eu não estou ligado na Igreja Universal. Então, acabou-se, meu filho. Seu estado é caótico. Olhe bem, é ordenado pelo apóstolo Paulo que os membros devem estar unidos para que o corpo não seja dividido. 25. Versículo 25, olha bem. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais cuidado um dos outros. Ou seja, além de ser corpo, ainda você cuida um membro, você ainda cuida um do outro. Como é que eu faço isso sozinho em casa? Então a ideia desigrejada, Débora, assim, 99, não aqueles que 1,0000001, mas os 99,99999 de desigrejado são arrogantes. Arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmo. Pessoas totalmente dirigidas por Satanás. Se existiam endemoniados igual desigrejado, o diabo não podia inventar coisa melhor.
Porque eu não sei quando eu pego um desigrejado se eu digo, desigrejado, saia deste demônio. Né? No pior grau possível. No pior grau possível. Porque são humanistas, são tudo o que eles querem ser, sem ninguém dizendo a eles o que eles devem fazer. Essa que é a história do desigrejado. Olhe bem. Somos corpo de Cristo se estivermos unidos. Separados somos apenas membros. Olha o versículo 27 agora de 1 Coríntios. Vê só isso aqui, ó. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Paulo está dizendo, vós sois unidos, vocês são corpo. Separados, membro. Tu já pensou? Tu já viu aí, você que é desigrejado e vai me esculhambar? Tu já viu algum dia, andando por aí, uma cabeça ligada, uma cabeça e um pé sozinho? A cabeça flutuando. E o pé, não, um pé, a cabeça e um pé pulando assim. Ninguém vê isso, gente. Então não faz sentido, Débora, essa falácia de desigrejado, de tentar bravatas e assim por diante, porque é dá até injiriza ver isso, sabe? É um argumento fraco, pífio, fuleiro, na melhor linguagem pernambucana, do pernambuquense. Fuleiragem, sabe? É um argumento, assim, pueril demais. Assim, você vai ver os youtubers desses caras, são revoltados, pessoas doentes, sabe, mentalmente. Chega a criar. Babam pela boca, mas babam parece cachorro louco. Bravatas. Sim. Só bravatas. Blasfêmias contra a igreja. A igreja pode ser um estudo, já tá, olha aí. Exatamente, sabe? É humano. E engraçado que eles dizem assim, somos apologetas, denunciamos tal. Veja, quando eu vou ser um apologeta, se eu vou denunciar o erro de um irmão, tudo bem, mas eu tenho que estar com a vida muito boa também. Você entende? Eu tenho que ser um crente exemplar para estar divulgando coisas contra a igreja, eu tenho que ser um crente muito exemplar, porque eu não estou divulgando para destruí-la, eu estou divulgando para edificá-la. Vamos dizer assim. Uma ligação com Deus muito forte. Então, como é que é isso aqui? Você entende? Mas se você olhar, Débora, esse pessoal, eles falam muito bem para um público de incautos, de pessoas sem cultura, e parecem que eles conseguem. E você que está se congregando em lives, porque tem muitos agora congregando em live, sabe? Os caras fizeram, cara, um aparato, sabe? Pequenos críticos, grandes negócios, sabe? Porque eles fizeram uma seita online, umas mini seitas, né? Que os caras vão se alimentando de bilis, sabe? De vento. Bilis pura, sabe? É uma mistura de, como disse o ministro Barroso, é uma mistura de mal com atraso, com pitadas de psicopatia, sabe? Não edifica ninguém, é bilis pura, sabe? Os caras vão pegando daqui. Eu vi um desigrejado outro dia aí na internet, ele falando de uma coisa assim, como Jesus disse para Zaqueu, quando Jesus disse para Zaqueu, né, irmão, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Eu falei, bom, agora acabou, né? Aqui o conhecimento é sofrível. E esse povo saiu de uma denominação. Eu só queria subir pra ver. Saiu, mas aí ele citou que Zaqueu foi adúltera, porque aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus falou para os fariseus que ia apedrejar a mulher em João 8. Então você vai vendo, Débora, assim, sabe? É claro que isso é uma parábola, mas tem coisas aí na internet pior do que isso. Sim, tem. Pior do que isso. Então, teve uns aí que disse que estavam lendo a Instituta de Calvino para refutar Calvino, sendo que os caras nem lêem esse português direito, sabe, meu Deus do céu, sabe? É complicado. Nada contra, não, sabe? Sim. Mas, pelo menos, não se meta a ler uma coisa que... Eu tenho as Institutas de Calvino, não sei agora onde é que tá, deve estar para cá, para cima. As Institutas de Calvino é um português. O português daquilo é complexo. Sabe? Para o cara entender aquilo, gente, de uma imbecilidade que não tem tamanho. Então, veja bem, pode-se servir a Cristo longe da igreja? Não. Não dá. Estou indo para o inferno? Tá. Está indo para o inferno. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Fora do organismo vivo, você está morto. Então, desculpe-me, mas essa é a realidade. Dói, mas é a verdade. E durma com esse barulho, e se quiser desinscrever do canal, o botão tá aí. Agora se quer se inscrever também, o botão é o mesmo. Né? O botão é o mesmo. Mas vamos lá. E chegando à nossa última pergunta, essa aqui eu guardei pro final, porque essa a gente direta, é o que pega eles aqui de ser contra a igreja mesmo. Segundo o movimento de desigrejado, os pastores são uma fraude, porque Cristo nunca instituiu líderes. Na igreja primitiva, houve líderes constituídos por Cristo? Vamos lá.
Agora que é a liderança que ele liderança na igreja. É outra perturbação mental que o desigrejado tem concernente ao fato de que o Senhor Jesus não instituiu nenhuma liderança na igreja. E por isso os pastores são uma fraude. Jesus nunca fundou igreja e colocou pastores. Deve ser porque ele tinha apóstolos, né? Já começa por aí, então, sim. Já é um líder, né? Começando, depois de Cristo, os apóstolos eram líderes da igreja. Então já não era o próprio Cristo. Né? Não, Cristo é o Supremo, né? Mas eles dizem que seguem só a Cristo sem intervenção. Então, Cristo já começou a igreja errado, porque já instituiu 12 apóstolos e já instituiu os 12. Não foi qualquer pessoa que ele mandou batizar. Não. Foi os 11, porque Judas não estava mais. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha quantos discípulos seguindo a Jesus? Na ascensão de Cristo, Paulo disse que tinham 500 discípulos. Jesus não mandou os 500 batizar. Não. Mandou só os 11. Veja, então Jesus institui a liderança da igreja apostólica. Tudo bem. Então já não é só Jesus Cristo. Já começa por aqui. Né? O próprio Cristo institui isso. Em primeiro plano, foi o Senhor Jesus quem instituiu os apóstolos como líderes da igreja. Pois vejo que o mestre quem disse que eles deveriam batizar, ensinar e fazer discípulos. Mateus 28, 19 ao 20. Ensinem quem? Os apóstolos. Façam discípulo. Quem? Os apóstolos. Não mais ele. Já começou mal a ideia de que Cristo não instituiu liderança na igreja. Né? Foi a eles que o Senhor Jesus chamou, que mandou que repetissem e liderassem a Santa Ceia. Lucas 22, 19. Não tinha 500 discípulos ali, tinha uns 12. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Então, os 12 apóstolos, a liderança da igreja, deveriam ser quem iria tocar os sacramentos. A Santa Ceia já é uma liderança. Já é uma liderança. Já começou mal a ideia. Veja como é verborragia, né? É uma coisa meio que... É isso mesmo, sabe? É excremento no cérebro do cara. Sabe? E aí vai passando pela boca. Na ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos e soprou sobre eles e lhes impulsou de poder. João 20, 22 ao 23. E reunindo Jesus os seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Não foi a qualquer um. Não. Foram a eles. O que Cristo estava estabelecendo? Uma liderança na igreja. Mas como vocês, os pastores, é Jesus, né? Então, esses versículos para vocês não devem de valer. Vamos ver. Quando foi fazer a assembleia para escolher os apóstolos, olha bem, quando foi fazer a assembleia para escolher os apóstolos que viria para o lugar de Judas, veja bem, antes do Pentecoste, foram fazer uma reunião para decidir qual discípulo iria tomar a posse no lugar de Judas Iscariote, que traiu Jesus e se matou. Sim, tá? Isso nós vamos encontrar em Atos, capítulo... os critérios, né? Os critérios, exatamente, tá? Atos 2, do 15 ao 16, veja. Quem tomou a direção foi Pedro. Já é um líder aí. Já é um líder. Então, se alguém está tomando a direção de uma assembleia, não foi assim, desceu a pomba do Espírito Santo lá e disse: gente, agora é esse aqui que vai. Não. Veja. Ele não só tomou a direção, mas também instituiu as regras para recolocar um novo apóstolo no lugar de Judas. Então, veja bem, a liderança da igreja em Pedro, dos 12 que tinha, Pedro se levantou como uma liderança forte e impôs a regra. E ele que está impondo, né? Exatamente. Para se colocar e se restabelecer um apóstolo para o lugar de Judas. Veja bem. Porém, no versículo 21 e 22, Pedro estabelece as regras para se lançar sorte. Sim, ali estava se estruturando a liderança da igreja de Jesus Cristo. Então, esse papo desses caras dizer, não, Cristo não instituiu pastores e tal, vamos ver mais. É tudo uma fraude. É tudo uma fraude. A fraude deles, né, no caso. Vê, ó bem, quando o Espírito Santo desce em Pentecoste, quem toma a palavra? Pedro. Atos 2,14. Liderança de novo? Liderança outra vez. Então, já temos umas coisas aqui bem interessantes. Olha só agora. Na instituição dos diáconos, foram os 12 que convocou a comunidade, Atos 6,2. Ele de novo, aí, liderando. Os discípulos liderando outra vez. Escolhei dentre vós, ele passa isso para a congregação, mas quem dá o aval? Eles.
Uhum. Foram eles quem elaboraram o crivo para estabelecer os diáconos. Não foi assim, os diáconos vão ser assim porque eu quis. Não. Os apóstolos, como está em Atos 6, versículo 3, estabeleceu o critério, que sejam homens de índole grande, de fé, cheios do Espírito Santo. Quem estabeleceu esse critério? A liderança. Então, a igreja primitiva tinha uma liderança. Não era assim. Eles eram aquele povo nômade que saía sem um guia, sem uma... Não teve liderança. Que os espíritos lhe guiem, né? Exato, não foi isso. Não é um xamanismo a igreja. Não. É porque esse povo desigrejado, Débora, são gnósticos. Aí é outra coisa, são gnósticos. Olha bem. Para a comunidade, a igreja local escolheu os diáconos, como está no versículo 5. E a comunidade assim fez. Quando o evangelho chega em Samaria, isso aqui é interessante. Quando o evangelho chega em Samaria, por intermédio de Filipe, o colégio apostólico que está em Jerusalém envia Pedro e João para lá. Em Atos 8,14 nós vamos encontrar isso. Líderes? Para quê? Porque quem estava lá era Filipe. Filipe ainda era um diácono ou evangelista. Não era um apóstolo. Então, o que vai os dois apóstolos lá? Para saber o quê? Porque eles tinham um critério. O que está acontecendo aqui é o mesmo que aconteceu lá em Pentecostes? É. Então, veja. Por que os apóstolos vão lá? Você vai encontrar muito bem isso. Eles vão lá para batizar o povo. Então, nós temos o que eles foram fazer ali. Eles foram passar aquele movimento num crivo do que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles foram ali como liderança da igreja para validar ou não aquele movimento como sendo de Deus. Parece-me que a ideia de que a igreja primitiva não tinha liderança vai se esvaindo aqui. Não, e muito. Você entende? Então a igreja primitiva sempre teve liderança. Sim. Sempre teve. O próprio batismo que a gente está falando agora. Paulo fala que Pedro, João e Tiago são colunas da igreja, como está em Gálatas 2:9. Veja bem, já começou bem os caras, né? Alguns podem em vão tagarelar dizendo que os 3 eram apóstolos, porém, um desses, que era Tiago, não era apóstolo. Tiago. O Tiago que Paulo fala aqui era o meu irmão do Senhor, ele não era apóstolo. Isso mesmo. Porque o Tiago, apóstolo, tinha morrido. Uhum. Então, veja, eles podem dizer assim, não, mas a liderança que o senhor está falando é só apostólica. Tinha o próprio Tiago. Mas tinha o próprio Tiago aqui agora. E Paulo reconhece ele como uma das colunas da igreja, que é por causa dessa briga aqui que vai dar Atos 15, que você vai ver que esse Tiago aqui, ele toma a palavra, Tiago, irmão do Senhor, não Tiago apóstolo. Você vai ver que em Atos 15, me parece, que aqui é a igreja primitiva trabalhando, né? Não decidiu apenas o colégio apostólico. Não foram eles que decidiram sozinhos, porque estavam ali quem? Os presbíteros e os apóstolos. A liderança já não era só apostólica em Atos 15. Tinha muitas lideranças, tinha um presbitério agora, ali no meio. Você entende? Você vai vendo que existe outras lideranças dentro da igreja que vão sendo instituídas, os próprios diáconos. E eles gostam de pegar a igreja primitiva para dar ênfase ao que não tem liderança, que não tem como. Então veja, há uma liderança firme ali já de presbíteros dentro da igreja primitiva. Tanto é que quando Paulo vai para ser preso, os anciões, ou seja, os presbíteros da igreja, choram com ele. Sim. Então, e ele diz, olha bem, se ele não está instituindo liderança, se não tem liderança fora dos apóstolos, por que Paulo diria, eu temo, irmão, que quando eu me for, em Atos dos Apóstolos, Satanás levante do meio de vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus, tal. Se não existe liderança depois dos apóstolos, como eles gostam de dizer... Por que ele estaria preocupado com as novas lideranças? Porque se não existe liderança, por que é que Pedro vai dizer a todos os presbíteros como eu, vocês devem cuidar do rebanho do Senhor, não como se fosse de vocês? Porque se não vai haver liderança, se Cristo não instituiu pastores, nem os apóstolos, por que Paulo vai falar para Timóteo um critério inteiro para se consagrar um pastor, um bispo? Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente obra almeja, mas convém que o bispo seja casado, marido de uma só mulher. Ele não está falando de apóstolo, não. Critério certinho. Para se fazer um bispo, para se fazer um pastor. E a quem ele está escrevendo é um pastor que não é apóstolo, que é o próprio Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso. Aí já acabou. Você entende? Então, já não está nem nos apóstolos. Já não, os apóstolos vivos, já não estava mais a liderança só com eles. Você entende? Então, o que acontece, Débora, é que o movimento desigrejado, com toda humildade, eu vou falar isso, ele é tão imbecil, sabe, a palavra mais pequena que eu tenho para falar é imbecil.
Você entende? Porque ele não se sustenta em um argumento. Vazio, né? Ele é vazio de tudo. Muito vazio. Você entende? Porque aí quando esses caras ficam, só é juntar ré com cré. Eu acho que é isso que diz. Ou é lé com cré. Só é juntar isso que você vai ver que não faz sentido. Mas esses caras ficam falando na internet como se eles soubessem do que está falando. Os que estão ouvindo não pegam as escrituras. Não, porque ninguém quer. Porque eles falam, o que Paulo fala ali, desengodam o coração. Sim. Eles falam os seus desejos mais profundos, que você pode ser. Você entende? Então, olha, Débora, quem instituiu pastores? Ah, tem pastor ladrão. Problema, também tem em toda função que tenha ser humano, tem isso aí. Acho que todo lugar sabe, tem pastor que não estuda, tem pastor que não faz isso. Todo lugar tem. Todo lugar tem. Só que o fato de existir gente enganando dentro da igreja não quer dizer que toda igreja é assim. Sim, sim. Sabe? E o desigrejado, os feridos, que são minoria da minoria, é uma coisa. Esses vão voltar. Mas esses que estão aí por questões de revolta. E pode ver que todos eles é avarento. Porque todos eles têm um problema com dízimo. Todos eles são arrogantes porque tem problema com liderança. Eles querem uma liderança que eles possam exercer. Você entende? Exato, mas ficam pegando pix dos outros. É isso que eu não entendo. Tem problema de liderança, mas se tocar no nome da pessoa que ele ouve na internet... Exatamente, ele vira o bicho porque é um líder dele. Você entendeu? Então, um recado para você. É uma autonomia que não tem. Não tem. A Bíblia não vai dar. Então, olhe bem. Dito isso, Débora, a liderança dentro da igreja primitiva, tanto veja bem, para a gente acabar, em Apocalipse, quando Cristo escreve as 7 igrejas da Ásia Menor, ele não escreve para os membros. Não. Ele escreve para o anjo da igreja. Sim. O pastor da igreja. Ao anjo da igreja escreve. Ao anjo da igreja escreve. As 7 igrejas. É diretamente com os líderes, né? E ele não escreveu para a igreja universal, ele escreveu para a igreja local. Sabe? Que reflete... Tanto que tem uma que ele fala, tenho porém contra ti que tolerastes Jezabel, ensinando, olha... Exatamente, ensinando o meu povo a se corromper, a comer carne, coisa sacrificada. Você tá preocupado com o que eu tô ensinando? A turma não vai, cara, não vai. É pueril demais o movimento, é pequeno, é pífio e cansa. Cansa, sabe? Porque a gente tá aqui há 1 hora e pouco, você vai ver os comentários desse vídeo, que é a aberração que vai ser. Tá? Comente, mas pode comentar. A gente lê todos. Agora a gente fala, não atacando o pessoal, porque aí a gente... Lemos todos os comentários. Não curtimos todos. A gente gosta, né? Ataque no pensamento. No pensamento, gente, tá? No pessoal não tem pra que atacar. Né? Mas a ideia deles. Não seja isso, né? Mas vamos lá. Elegância. Querendo nossos livros, primeiro comentário. E nós chegamos no final do nosso polígrafo de hoje. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, compartilha. Ativa o sininho, né, para ficar por dentro dos vídeos que tá saindo aqui. A gente tá tendo uma série de vídeos aqui sobre psicanálise, humanismo, agora satanismo também, que tá envolvendo aqui agora. A gente tá com uns conteúdos bem bacanas mesmo. Vai ter vídeo seu solo, né? Toda quinta-feira, agora toda quinta-feira vai começar a ter vídeo aqui. Então, irmãos, quer adquirir nossos livros, né? Entrar em contato conosco pelo primeiro comentário fixado nesse vídeo, exato. Tá? A gente está em super promoção, se você quiser saber como funciona a super promoção, coisa de entrega, tudo, entre em contato com a gente vai dar as informações principalmente certeiras. Cristo entre as igrejas, tá? Vai falar muito sobre isso aqui, de matéria desigrejada. Tá? Irmãos, chegamos até aqui e que Deus abençoe todos vocês. Querido, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de